Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com uma atividade bem legal, que é sobre os personagens do folclore, tá bom? Livro de língua portuguesa, página 26. Nós vamos falar sobre os personagens do folclore. Hoje nós vamos falar do Curupira. E ao decorrer das aulas de português, nós vamos falar dos outros personagens, não de todos, tá bom? Que é bem legal, bem interessante. Porque dia 22 de agosto nós vamos comemorar o Dia do Folclore. O que é o folclore? É a nossa cultura, são nossas histórias, nossas brincadeiras, nossa culinária, que são as comidas, não é? Então, nós temos todas essas atividades no decorrer da semana. Essa semana a tia vai falar um pouco sobre lendas. Semana que vem nós vamos ver cantiga de roda, vamos ver brincadeira do folclore, comida típicas, tá bom? Então vamos lá. Aqui está escrito assim: você conhece os personagens representados na ilustração? Qual que você conhece? Tem a mula sem cabeça, tem o curupira, tem a Yara, o boto, o saci e o lobisomem. Quem já estuda há muito tempo lá na nossa escola sempre vê as apresentações que são muito legais, não é? Contando as lendas. Cada turminha apresenta uma lenda, uma musiquinha, é bem interessante. Que sensações as histórias que envolvem esses personagens causam nas pessoas? Tem pessoa que fica com medo, não é? Tem pessoa que acha graça, mas precisa ter medo? Não, porque isso aqui não existe. Isso é uma lenda, é uma história para divertir a gente, tá bom? Esses seres folclóricos realmente existem ou são criados pela imaginação das pessoas? Eles não existem. Existe uma mula sem cabeça, com fogo na cabeça? Existe um menino de pé virado para trás? Existe uma menina que virou uma flor? Existe um boto que fala? Existe um menino que some, que vira uma poeira e some, que faz mágica? E um homem que vira lobisomem? Não existe, né? É uma história e é bem legal. Então vamos lá. Falando sobre seres folclóricos na página 28. Há diversas histórias que são contadas envolvendo seres folclóricos. No texto a seguir, você vai conhecer melhor um desses seres. Observe a ilustração do texto para você saber qual é esse ser fantástico. Com a ajuda do professor, leia o texto e conheça esse ser. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o Curupira, tá? No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e estridentes, o que é estridente? Alto, agudo. É o curupira que se aproxima. O melhor que se faz é sair dali correndo. O curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para trás. O curupira é o protetor das árvores e dos animais. Então, o curupira é o protetor da natureza. Ele é bom, não é? Porque ele assusta os caçadores, assusta as pessoas que vão tocar fogo na mata, caçar os animais. E com essa forma que ele tem, né? Esse cabelo vermelho, olho verde não, dente verde. Ele bate nos troncos das árvores como se fossem tambores. Testa a resistência delas, quando ameaça cair uma tempestade. Quando vai chover, ele bate um tamborzinho na árvore, tá bom? E ele é amigo de todos os animais da floresta. Ele odeia homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar os caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o curupira perde totalmente o rumo, não sabe mais achar o caminho de volta. Para atrair suas vítimas, o curupira às vezes chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. As histórias do curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o nome de caipora ou caapora e parece frequentemente montado em um porco do mato. Aqui, ó, ele não anda no cavalo, ele anda no porco do mato. Tá bom? Aqui o curupira, aqui, ó, se escondendo atrás da árvore. Quem escreveu essa lenda?
essa lenda dessa versão, né, do Curupira foi Marcelo Xavier, tá bom? Ele que fez esse texto. Então, agora nós vamos fazer as atividades de acordo com o texto, na página 30. Segundo o texto, onde vive o Curupira? Pinte a cena em que mostra esse lugar. Ele vive na mata ou na área urbana, na cidade? Onde que fica o Curupira? Na mata. Então, você vai pintar bem caprichado aqui a mata com bastante verde, bastante flores coloridas. Número 2. Segundo o texto, quando o Curupira se aproxima, é melhor sair correndo. Que sentimento ele causa nas pessoas? Marque um X no desenho que demonstra esse sentimento. Quando o Curupira vem, né? Como é que os caçadores ficam? Felizes, com alegria, tristes ou com medo, com susto? Com susto, não é? No texto é feita uma descrição do Curupira. Contorne a imagem que representa o Curupira conforme ele aparece descrito no texto. Então, vocês vão circular onde tem um Curupira, que tem esse aqui que parece um índio, mas não é o Curupira. O Curupira tem os pés virados para trás, tem o cabelo vermelho, olha os dentinhos verdinhos, tá bom? Na página 31, as histórias sobre o Curupira são reais ou criadas pela imaginação das pessoas. São criadas. E cada vez que você escuta uma história do Curupira, você já aumenta a história e conta do seu jeito. Então, a história a gente nunca sabe de onde começou, não é? Quando você for contar do Curupira para alguém, ou para algum colega, algum priminho, você já vai inventar outras partes, não é? Quais são os outros nomes que o Curupira recebe dependendo da região do país? Leia os nomes a seguir e pinte aqueles que nomeiam o Curupira. Você vai pintar quais são os outros nomes do Curupira, que é Capora, com 2 As, e Caipora. Chamam ele de Cuca? Não, então não vai pintar Cuca, não é? Aqui nós vamos ver, ó. Após estudar o texto, a professora Kátia trabalhou com os alunos a letra inicial do nome do ser folclórico citado nele. Então, o Curupira começa com que letra? Com a letrinha C. Nós já estudamos a letrinha C. Então, agora nós vamos fazer umas atividades sobre a letrinha C.